Você já percebeu que alguns negócios simplesmente começam a aparecer por toda parte? De repente, aquele serviço que quase ninguém conhecia passa a ter fila de clientes. Uma pequena empresa começa a faturar muito, enquanto outros negócios tradicionais parecem estar parados no tempo. Mas isso não acontece por acaso. Antes de um mercado crescer, alguma coisa muda. Pode ser o comportamento das pessoas, uma nova tecnologia, uma necessidade que ninguém estava enxergando, ou até mudanças na forma como vivemos. E quem consegue identificar essas transformações antes da maioria normalmente encontra oportunidades muito melhores do que quem apenas segue o que está na moda. E foi pensando exatamente nisso que eu preparei esse vídeo. Hoje você vai conhecer 8 pequenos negócios que estão crescendo em 2026, entender por que eles estão ganhando espaço e, principalmente, descobrir o que faz essas oportunidades terem potencial, mesmo para quem está começando do zero. E eu já adianto, algumas dessas ideias provavelmente nem passava pela sua cabeça. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, porque aqui nós não mostramos apenas negócios, nós mostramos oportunidades. Agora vamos começar. Quando alguém decide empreender, normalmente faz a seguinte pergunta: qual é o melhor negócio para abrir? Mas essa não é exatamente a pergunta certa. A pergunta que realmente faz diferença é: o que está mudando no mercado nesse momento? Porque os negócios mais lucrativos quase sempre aparecem quando existe uma mudança acontecendo. Pense, por exemplo, no crescimento dos aplicativos de entrega. Eles explodiram porque as pessoas passaram a valorizar muito mais a praticidade. E o mercado pet cresceu porque os animais deixaram de ser apenas bichinhos de estimação e passaram a fazer parte da família. E agora, em 2026, novas mudanças estão criando novas oportunidades. E algumas delas exigem pouco investimento. Outras podem até começar dentro de casa, mas todas têm uma característica em comum: estão acompanhando aquilo que as pessoas realmente querem consumir hoje. Então, vamos conhecer a primeira oportunidade. Marmitas fitness e congelados saudáveis. Durante muitos anos, comida congelada era associada a produtos industrializados e de baixa qualidade. Só que isso mudou completamente. Hoje, milhares de pessoas procuram refeições prontas, mas querem alimentos equilibrados, saborosos e que ajudem a economizar tempo. Afinal, nem todo mundo consegue cozinhar todos os dias. E é justamente aí que está a oportunidade. Pequenas cozinhas especializadas em marmitas fitness, refeições caseiras, congeladas e cardápios personalizados vêm crescendo porque resolve um problema muito comum: a falta de tempo. E o interessante é que esse tipo de negócio não depende apenas de quem faz academia. Casais que trabalham o dia inteiro, idosos, pessoas que moram sozinhas, famílias com crianças, todos podem ser clientes. E outra vantagem é a possibilidade de criar planos semanais ou mensais, gerando uma receita recorrente. Em vez de vender apenas uma refeição, você conquista um cliente que compra toda semana. Claro que existe concorrência, mas justamente por isso vale investir em diferenciais. Você pode oferecer cardápios regionais, refeições sem lactose, opções vegetarianas, marmitas de alto teor de proteína ou menus personalizados. Quanto mais específico for o público, maiores costumam ser as chances de fidelização. Mais do que vender comida, você estará vendendo praticidade. E falando em praticidade, existe outro setor que cresceu exatamente pelo mesmo motivo, só que em vez da cozinha, ele resolveu um problema dentro das casas das pessoas. Lavanderia com coleta e entrega. Antigamente, muita gente lavava todas as roupas em casa. Hoje, a rotina mudou. Apartamentos menores, dias cada vez mais corridos, pessoas morando sozinhas e profissionais que preferem pagar por conveniência.
Tudo isso fez crescer um modelo muito interessante. Lavanderias que buscam e entregam as roupas na casa do cliente. O consumidor nem precisa sair de casa. Agenda a coleta pelo WhatsApp, entrega as roupas e recebe tudo limpo, passado e organizado. E o mais interessante é que você nem sempre precisa montar uma lavanderia completa logo no início. Existem empreendedores que começam fazendo parceria com lavanderias já estruturadas e atuam principalmente na logística, no atendimento e na conquista de clientes. Depois, conforme o negócio cresce, investem na própria estrutura. Condomínios residenciais costumam ser excelentes locais para divulgar esse serviço. Então, imagine conquistar dezenas de clientes em um único prédio. Além disso, você pode oferecer planos mensais, lavagem de roupas de cama, cortinas, edredons e até atendimento para pequenos comércios. Mais uma vez, percebemos um padrão. As pessoas estão pagando cada vez mais para economizar tempo. E quando um comportamento muda dessa forma, normalmente surgem excelentes oportunidades para pequenos empreendedores. Mas os próximos negócios mostram uma mudança completamente diferente. Eles não cresceram porque as pessoas têm menos tempo. Eles cresceram porque o consumidor está disposto a pagar mais por produtos que transformem a experiência dentro de casa. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Aromatizadores e produtos para ambientes. Existe uma tendência que vem crescendo silenciosamente nos últimos anos e que continua forte em 2026. As pessoas querem transformar a própria casa em um lugar mais agradável. Depois de passarmos mais tempo dentro de casa nos últimos anos, muita gente começou a perceber que pequenos detalhes fazem diferença na sensação de conforto e bem-estar. E isso abriu espaço para um mercado que antes era visto apenas como um presente sofisticado. Eu estou falando dos aromatizadores de ambiente, velas aromáticas, home sprays, difusores e outros produtos que ajudam a criar experiências. O cliente não compra apenas um perfume para casa, ele compra uma sensação de aconchego, relaxamento ou sofisticação. E esse detalhe parece simples, mas muda completamente a forma de vender. Hoje, muitas pequenas marcas conseguem se destacar criando uma identidade própria, embalagens bonitas e fragrâncias exclusivas. Algumas vendem em feiras de empreendedorismo, outras trabalham pelo Instagram, WhatsApp ou marketplaces. E também existem parcerias com salões de beleza, clínicas, lojas de decoração e até imobiliárias que utilizam esses produtos para melhorar a experiência dos clientes. E existe um outro ponto muito interessante aqui. Esse é um negócio extremamente escalável. Você pode começar produzindo poucas unidades dentro de casa e, conforme a demanda aumenta, ampliar a produção sem precisar mudar completamente o modelo do negócio. Mas existe um erro que muita gente comete: acreditar que basta fazer um produto cheiroso. Hoje, as marcas que mais crescem não são aquelas que contam uma história, elas criam coleções, dão nomes a fragrâncias, trabalham uma identidade visual consistente, fazem o cliente lembrar da marca sempre que sente determinado aroma. E é exatamente isso que transforma um produto comum em uma marca desejada. Agora, imagine um negócio que também cresce por causa da tecnologia, mas que praticamente ninguém comenta quando fala em pequenos empreendimentos. Instalação e suporte para casas inteligentes. Há alguns anos, automatizar uma casa parecia coisa de filme ou de pessoas com muito dinheiro. Hoje isso mudou. Lâmpadas inteligentes, fechaduras eletrônicas, câmeras conectadas ao celular, interruptores inteligentes, assistentes de voz, tudo isso ficou muito mais acessível. O problema é que muita gente compra esses equipamentos e simplesmente não consegue instalar ou configurar corretamente. E é aí que surge uma oportunidade interessante. Um pequeno negócio especializado em instalação, configuração e suporte para casas inteligentes.
Não é necessário fabricar nenhum equipamento. O empreendedor presta um serviço. Vai até a residência, instala os dispositivos, conecta tudo ao aplicativo, ensina o cliente a utilizar e oferece suporte quando necessário. Esse tipo de serviço tende a crescer conforme mais pessoas compram esses equipamentos. E o melhor, quem fica satisfeito normalmente indica para amigos e familiares. Além disso, você pode criar pacotes completos: automatização de iluminação, segurança residencial, controle de energia, monitoramento remoto. Cada cliente pode representar vários serviços diferentes. É um mercado que ainda possui pouca concorrência em muitas cidades e que acompanha uma tendência mundial de casas cada vez mais conectadas. E antes de continuar para as 4 últimas oportunidades, deixa eu compartilhar uma coisa importante com você. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque quer mudar de vida através do empreendedorismo. Mas existe uma diferença enorme entre encontrar uma boa ideia e conseguir transformá-la em um negócio lucrativo. Afinal, depois da ideia, vem perguntas como: quanto investir? Como encontrar os primeiros clientes? Como calcular o preço certo? Como evitar erros que fazem tantas empresas fecharem nos primeiros anos? E foi justamente pensando nisso que eu desenvolvi o meu curso de empreendedorismo. Lá eu ensino, de forma prática, como tirar uma ideia do papel e estruturar um pequeno negócio passo a passo, mesmo para quem está começando do zero. Então, se você realmente pretende empreender, eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. Agora, vamos voltar ao vídeo, porque as próximas oportunidades talvez sejam as mais interessantes da lista. Organização residencial e personal organizer. Você já reparou como, hoje em dia, as pessoas compram soluções para economizar tempo? Mas existe outra coisa que elas também estão comprando cada vez mais: tranquilidade. Com apartamentos menores, rotinas corridas e excesso de objetos, muitas famílias simplesmente não conseguem manter a casa organizada. E isso abriu espaço para uma profissão que cresce ano após ano: o personal organizer. Muita gente imagina que esse profissional apenas dobra roupas ou organiza armários, mas na prática o trabalho vai muito além disso. Ele ajuda o cliente a criar sistemas de organização que tornam a rotina mais prática. Uma cozinha mais funcional, um guarda-roupa onde tudo é fácil de encontrar, um escritório que melhora a produtividade, uma despensa organizada que evita desperdícios. Parece um detalhe, mas quem vive na correria, isso tem muito valor. E existe outro fator interessante: muitas pessoas contratam esse serviço em momentos importantes da vida. Quando se mudam para uma casa nova, depois de uma reforma, após o nascimento de um filho, ou até para reorganizar a casa depois de anos acumulando objetos. Além do atendimento presencial, alguns profissionais oferecem consultorias online, vendem e-books, fazem parcerias com arquitetos e até produzem conteúdos nas redes sociais para atrair clientes. É um negócio baseado em conhecimento, atendimento e confiança, sem necessidade de um grande investimento inicial. Agora vamos falar de um mercado que continua crescendo independentemente da economia. Um mercado movido por afeto, cuidado e disposição para investir em quem faz parte da família. Cat sitter e hospedagem para gatos. O mercado pet já deixou de ser tendência. Hoje ele é uma realidade consolidada. Mas existe um segmento específico que vem ganhando muito espaço: os serviços especializados para gatos. Durante muito tempo, quem precisava viajar tinha poucas alternativas. Levava o gato para a casa de um parente, pedia ajuda para um vizinho ou simplesmente torcia para que tudo desse certo. Só que os tutores estão cada vez mais conscientes de que os gatos são animais territorialistas. Para muitos deles, permanecer no próprio ambiente é muito menos estressante do que mudar de lugar. E foi justamente por isso que o serviço de cat sitter começou a crescer.
Em vez de retirar o animal de casa, o profissional faz visitas programadas. Coloca água fresca, serve alimentação, limpa a caixa de areia, brinca com o gato, administra medicamentos quando necessário e envia fotos e vídeos para que o tutor acompanhe tudo mesmo estando longe. Isso gera algo extremamente valioso: confiança. E confiança é um dos maiores ativos desse tipo de negócio. Muitos clientes voltam sempre que precisam viajar. Além do atendimento domiciliar, alguns empreendedores estão investindo em hotéis exclusivos para gatos, ambientes preparados para reduzir o estresse e oferecer enriquecimento ambiental. Também existem oportunidades na venda de produtos especializados, transporte para consultas veterinárias, adaptação de ambientes e consultoria sobre comportamento felino. Ou seja, não estamos falando apenas de cuidar de animais, estamos falando de um mercado inteiro que continua crescendo porque os tutores estão cada vez mais dispostos a investir na qualidade de vida dos seus pets. E para quem realmente gosta de gatos, essa pode ser uma oportunidade de transformar paixão em profissão. Bom, até agora nós vimos negócios ligados à alimentação, bem-estar, organização, tecnologia e mercado pet. Mas as duas últimas oportunidades talvez sejam as que melhor representam o momento que estamos vivendo em 2026. E uma delas nasceu praticamente junto com a inteligência artificial. A outra acompanha uma mudança no comportamento de milhares de pequenos empreendedores. E é justamente por isso que eu deixei essas ideias para o final. Vamos conhecer a sétima oportunidade. Estúdio de criação de conteúdo com inteligência artificial. Se alguém dissesse há apenas 3 anos que pequenos negócios poderiam produzir imagens profissionais, vídeos, roteiros e campanhas de marketing utilizando inteligência artificial, muita gente acharia que isso era coisa de grandes empresas. Mas a realidade mudou muito rápido. Hoje, milhares de pequenos empreendedores sabem que precisam estar presentes nas redes sociais. Eles entendem a importância de publicar vídeos, criar anúncios, responder clientes e fortalecer a própria marca. O problema é que a maioria não tem tempo, conhecimento ou equipe para fazer tudo isso. E é exatamente aí que surge uma oportunidade. Em vez de vender apenas um serviço de design ou edição de vídeo, você pode oferecer uma solução completa para pequenos negócios utilizando ferramentas de inteligência artificial para ganhar produtividade. Imagine uma padaria que precisa de posts para o Instagram, uma clínica odontológica que quer produzir vídeos educativos, uma loja de roupas que precisa criar anúncios constantemente, ou um restaurante que deseja renovar seu cardápio digital. Todos esses negócios precisam produzir conteúdo de forma contínua. E quem consegue entregar esse serviço com qualidade e agilidade pode construir uma carteira de clientes recorrentes. E o mais interessante é que muitas dessas ferramentas reduziram drasticamente o tempo necessário para produzir materiais profissionais. Isso significa que um empreendedor sozinho consegue atender muito mais clientes do que quem conseguiria há alguns anos atrás. Mas existe um detalhe importante aqui. A inteligência artificial não substitui criatividade, estratégia nem bom atendimento. Ela funciona como uma ferramenta que aumenta a produtividade. E quem entender isso primeiro provavelmente terá vantagem nos próximos anos. E falando em mudanças no comportamento das pessoas, a última oportunidade da nossa lista talvez seja uma das mais inteligentes para quem deseja empreender com baixo investimento. Microagência de serviços para pequenos negócios. Existe uma transformação acontecendo silenciosamente. Todos os dias surgem novos pequenos empreendedores. Pessoas abrindo cafeterias, lojas, salões de beleza, clínicas, fábricas artesanais, negócios locais dos mais diversos tipos. Mas existe um problema. Muitos deles não conseguem contratar uma agência tradicional. O investimento costuma ser alto. E, muitas vezes, eles nem precisam de um pacote completo. Eles precisam de alguém que resolva problemas específicos.
criar o perfil da empresa no Google, configurar o WhatsApp Business, produzir um catálogo digital, organizar o Instagram, criar artes promocionais, configurar um sistema simples de atendimento, desenvolver apresentações comerciais ou até estruturar uma presença digital básica. E é justamente aí que nasce a oportunidade de uma microagência. Em vez de oferecer dezenas de serviços, você pode montar um portfólio enxuto, resolver dores reais dos pequenos empresários e crescer por indicação. Conforme ganha experiência, pode contratar colaboradores, ampliar os serviços e transformar uma operação simples em uma empresa estruturada. É um modelo de negócio extremamente flexível. Você pode trabalhar sozinho, em casa, atendendo empresas de sua cidade ou até clientes de outras regiões. Mais uma vez, o segredo não está apenas na tecnologia, está em resolver problemas reais. Olha, se você percebeu um padrão entre todas essas ideias, parabéns, porque era justamente o objetivo desse vídeo. Nenhum desses negócios apareceu aqui apenas porque está na moda. Todos eles cresceram por um motivo. Alguns acompanham o envelhecimento da população, outros surgiram porque as pessoas têm menos tempo, alguns foram impulsionados pela tecnologia, outros pelo crescimento do mercado pet ou pela busca por mais qualidade de vida. E é exatamente assim que as melhores oportunidades costumam nascer. Elas aparecem quando o comportamento das pessoas muda. Por isso, antes de perguntar qual negócio dá mais dinheiro, faça uma pergunta diferente. Qual problema está crescendo e poucas pessoas perceberam? Quem aprende a responder essas perguntas deixa de correr atrás de oportunidades e começa a encontrá-las antes da maioria. E essa é a diferença entre abrir um negócio e entrar em uma oportunidade. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui no canal. E agora eu quero saber da sua opinião. Qual dessas 8 ideias mais chamou sua atenção? Ou melhor, existe algum pequeno negócio que você percebeu está crescendo na sua cidade e que merecia aparecer em um próximo vídeo? Escreva aqui nos comentários. Eu leio todos. E várias ideias de vídeo surgem justamente das sugestões de vocês. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar novas oportunidades, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que sonha em empreender e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Porque eu estou preparando cada vídeo com muito cuidado, para que você não receba apenas uma lista de negócios, mas entenda por que determinadas oportunidades surgem e como você pode aproveitá-las. Muito obrigada por assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.